nós temos 6 bilhões de neurônios. O que que eu estou querendo colocar para vocês? Bom, então, se nós formos condicionados, nós gravamos tudo, então daí para frente nós estamos programados igual um computador? Não, gente. Um grupo de neurônios está assim, né? Eu trabalho com programação neurolinguística, nós sabemos que temos uma programação, que nós temos que conhecer como é que foi feita essa programação. Agora, nós podemos fazer uma reprogramação. Como? Né? A neurociência, ela vem mostrando, desde que você sabe que tem esses 6 bilhões de neurônios, que tem essa neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Imagina assim, um neurônio para o outro, ele não é colado, ele é um pouquinho distante, é frouxo, né? Folgadinho. Então, tem outros neurônios, você pode, por exemplo, uma memória traumática, né? Alguém, por exemplo, se engasgava quando comia, sempre tinha aquele entalo e a mãe sacudia e ele tinha aquele medo de morrer de sufocado. Claro, tem aquela memória, mas você pode criar outras com terapias, né? Outras conexões de segurança, de tranquilidade, e a memória aceita, o cérebro, né? Compra a ideia, ele inclui aquela ideia. Então, até coloquei esse cérebro aí, dessas duas cores, como se nós podemos combinar novas experiências. Então, o ser humano, ele pode esculpir, eu achei linda essa frase, né? Esculpir o seu próprio cérebro. E, gente, é verdade, o cérebro modifica, essas circunvoluções deles modifica. O Einstein, ele não tinha um cérebro maior do que as outras pessoas. O cérebro dele tinha mais circunvoluções, mais meandros, porque ele fazia muitas conexões. Então, o grande lance é criar novas conexões, conexões neurais, através dessas sinapses. Sinapse é a conjugação de um neurônio no outro, então nós podemos fazer novas e novas e novas. É quase que é infinito, né? É uma possibilidade infinita de cura, de tratamento, de possibilidades. Então, a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, vai lá na estrutura, como é que o cérebro é, como é que ele se desenvolveu desde a infância. No meu canal, né, Francinete Gifuni, tem algumas lives falando sobre isso, né? Falando sobre a neuroquímica das emoções, sobre o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Então, ao longo do tempo da vida, né, essas relações do cérebro com o comportamento, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o tipo de pessoa, nas relações, eu não suporto isso, eu valorizo aquilo, o perfil das suas amizades, tudo isso a neurociência hoje vai explicando. E a relação com a alimentação, né? Quem busca, mas no alimento está precisando dessa gratificação, é preciso entender o que está faltando, porque existe uma lacuna aí, ou várias lacunas, certo, gente? Então, vamos colocar uma lupa, vamos entender o que está acontecendo com a gente, quando a gente está indo lá, dá uma paradinha, vai em câmera lenta, nunca coloca assim um alimento rápido. É até uma regra da reeducação alimentar, comer devagar e pensar, né? O que você está colocando ali para dentro. Se é um alimento ou se é besteira, né? Como se diz besteira, porcaria, coisas, né? Que não alimentam, mas tem aquele prazer. Nós vamos já falar na zona do prazer. Então, a neurociência ela vai mostrando como o cérebro ele influencia a vida. Gente, pessoas que passam em frente a uma confeitaria, né? Vai comer um docinho, come 10, né? Vai numa festa, quer comer um pedaço de bolo, né? Que é o bolo todo. Né? Então, as decisões, muitas vezes a escolha de um restaurante gera até uma briga de casal. A pessoa quer aquele prato, ou então, quando chega no restaurante, se ela não é atendida naquele horário, ela se sente frustrada, parece que foi a mãe que não está amamentando na hora. A pessoa regride a infância, às vezes, pode se tornar agressiva em relação a isso. Estou focando muito nesse comportamento, gente, porque é o tema, né? Do emagrecer. E o ato de emagrecer, ele é simbólico, por isso que a gente tem que entender que quanto mais o cérebro estiver treinado, com conexões novas, fazendo meditações, a gente vai já falar dos métodos, né? Então, o processo de emagrecimento, ele vai passar por aí. É uma reeducação na vida, no estilo de vida todo. Não é só fazer uma dieta, uma nutricionista, prescrever tantas calorias. Gente, tem pessoas PhDs em nutrição, tem consultas caríssimas de nutrição, nutricionistas que cobram, né,
2.000, 3.000 reais, até mais, né, para fazer todo aquele estudo, mas e aí? O que não está naquele cardápio? Quando a pessoa não resiste ao que não está ali, ela tem tudo balanceado, mas ela tem o hábito, né? O hábito e o desejo relacionado a outras coisas. E aí, como é que fica? Então, quando se trata de alimentação, o cérebro, nós precisamos entender não só o nosso intestino, não só o que nós temos vontade de comer. Nós temos que entender que é o cérebro que percebe a fome. A fome quando não tem fome, né? Esse tipo de fome simbólica, mas ele é que decide, né? Que está com fome, né? Que faz as escolhas. O que eu quero comer, né? Eu quero comer a quantidade, a qualidade, ele seleciona, né? Ele vai definir também a atividade física, porque também nós estamos falando de um ser humano, ele não só come, né? Ele também tem que se movimentar, né? O que que ele se frustra? Aí o cérebro diz: ah, não vou fazer exercício físico, não, porque eu não vou todo dia, né, ficar nessa escravidão, aí coloca umas desculpas, né? E todo esse trabalho de vencer a autossabotagem, lembra daquela pedra, às vezes aquela culpa, né? Que a pessoa se coloca e às vezes ela acha que não merece, não tem autoestima nem para assim, se ajudar, né? Se auxiliar, aí procurar uma ajuda, tratamento, né? Fazer alguma coisa por si. Porque cuidar da saúde, nesse caso, física, psicológica, é um ato de amor, né? É um ato de amor por si. Já que teve essa infância, já que a vida não está fácil, nós precisamos estar, né, lidando com esses fatores inconscientes, sabendo que nós temos tudo isso é como iceberg, né? Essa parte bem profunda é muito maior. Eu acho que a proporção é até bem maior do que essa que está aí nessa imagem. Então, esse nutrólogo, que ele também é médico, né, o doutor Nathaniel Biunis, ele fala assim, né, que o cérebro influencia as decisões de maneira inconsciente. Né? Inconsciente, por exemplo, o vinho, a champanhe, a bebida, o tipo de bebida, a quantidade, né? O que a pessoa vai fazer para sair da frustração, da ansiedade, às vezes é compras, né? Às vezes é trabalhar demais, envolve demais no trabalho. Hoje um paciente falou que ela se envolve muito com a casa. Então, entender o funcionamento dessas armadilhas da mente para a pessoa não pensar que ela tem que comer, ela tem que comprar, ela tem que fazer algo assim para tirar a ansiedade, né? Então, o hipotálamo, gente, essa áreazinha que está aí, tem o hipocampo, eu acho bem importante vocês verem aí essa área vermelha, que está aí, que é o hipocampo, né? E aí tem tudo aí é hipo, né? Porque parece assim um cavalo marinho. Aí é hipocampo, hipotálamo, hipófise, tudo é ligado nesse sistema, que é o sistema das emoções, tá? Então, tem o tálamo, tem o hipotálamo, certo? Então, essa área do hipotálamo, ela é assim, quem modula esses instintos, fome, sexo. Não estou nem falando de sexo, mas também tem as compulsões sexuais, né? Tem pessoas que fazem o que não é fazer para conseguir, né, assim, ter o prazer sexual, né? Então, o hipotálamo, essa área do hipocampo, que é onde ficam as memórias, né? Eu estou falando aqui das memórias da infância, das memórias do trabalho também, né? Então, lá no hipotálamo, eu tenho uma live completa sobre isso. Quem quiser, vai lá no canal e vê a neuroquímica das emoções. Tem os slides todinhos didaticamente explicados, que eu não vou descer a detalhes aqui. Mas só para vocês saberem que o hipotálamo controla o gasto de energia. Então, às vezes, a pessoa se sente cansada, né? Aí ela tem que comer uma coisa doce, tem que comer alguma coisa para poder. Porque o hipotálamo dá aquela sensação mesmo. E a formação de gordura, ela vai se armazenando também por essas modulações hormonais, tá? Então, existe sim um fator psicológico que gera um fator químico. Então, as coisas acontecem assim. É psicológico, mas vai para o físico, tá bom? Passa pelo mental e vai para o físico. Tá aí, pronto. Então, gente, nós estamos vendo aí o circuito da recompensa, da dependência. Então, esse circuito aí, vocês estão vendo o córtex, essa parte que está em lilás, é a parte superior, digamos que é o controle. Se tivesse, por exemplo, um cavalo e um cavaleiro, tá, com as rédeas, essa parte do córtex é quem controla. Só que, quando a pessoa já está controlada pela emoção, esse nível de recompensa aí,
que está em verde, né? Ele fica girando sozinho. Por enquanto, nesse slide, está mostrando que a pessoa vai para o cérebro consciente, que é esse córtex, ele sabe que está com a dependência, ele sabe que sentiu prazer, ele sabe que o prazer veio da comida, ou da bebida, ou da droga, que é a mesma área, tá, gente? Não vão pensar que não é, porque tem até um livro, Sugar Blue, que mostra que o açúcar é uma droga semelhante à cocaína. Né? Então, ele passa por esse processo instintivo, né, que o hipotálamo dá aquela sensação de sede ou de fome, né, que faz ele ir atrás do alimento, e ele vai, né, e ele sente que, pronto, agora eu estou saciado. Então, vai lá no cérebro, e o cérebro aceita que aquele alimento trouxe a paz. Então, ali começa o simbolismo, lá no cérebro racional, né? Então, as anfetaminas, que são substâncias, né, inibidoras do apetite, elas vão controlar esse circuito aí da fome, né? Por isso que se usa remédios anfetamínicos para controlar o apetite, e a cocaína também, né? Ela reforça essa sensação, né? De que a pessoa se sentiu satisfeita. Por exemplo, a pessoa usa cocaína e pensa que pulou um muro de 3 metros, 4 metros. Ele pensa que fez isso e não fez. Então, ele gratifica. Essas substâncias, anfetamina e cocaína, ela gratifica a pessoa. Ela não precisa comer, né? Ela vai trabalhar ali, essas substâncias vão trabalhar lá. Vocês estão vendo aí no cérebro o sistema dopaminérgico, é onde tem essa área azul, né? Eu estava falando no slide anterior, aí no hipotálamo, né? Aí tem o hipocampo, que é esse formato, né, compridinho, onde está a memória. Então, nessa área do cérebro, existe ali o vício, o hábito de comer. Então, essas substâncias, tanto a cocaína vai lá e substitui, por isso que as drogas substituem todos os prazeres da pessoa. E eu tenho uma palestra recentemente sobre compulsão digital, o jogo de computador, o jogo no celular, qualquer tipo de jogo, ele age aí também, produzindo dopamina. Então, o que, que o cérebro quer? Um banho de dopamina. Como é que ele consegue esse banho de dopamina? Com a comida, com as compras, com o jogo, com o sexo, com a anfetamina, com a cocaína. É tudo a mesma coisa, gente, tá? Então, dá para pensar que é um vício? Dá, é o hábito, é um vício. Então, essa atividade dopaminérgica lá nesse setor, ele controla o comportamento da pessoa. Então, vocês estão vendo aí esse cérebro que tem uma parte rosa? Lembra que eu falei que é a parte do controle cognitivo, que é o cavaleiro que segura as rédeas? Ele acaba não segurando as rédeas, é como se o cavalo tomasse as rédeas. Então, ele interfere esse sistema dopaminérgico, ele cria tanta força, ela vai girando, girando ali naquelas vias que vocês estão vendo aí no slide desse cérebro do lado direito, que está mais verde, vocês estão vendo essas vias em verde, ela começa, aí tem vários tipos de receptores, e ele começa a interferir na capacidade da escolha. Então, por exemplo, a pessoa vê as compras, quem tem compulsão de compras, ela chega e tem 3 pares de sapato, ela compra. Ela não consegue pensar se vai usar ou não, se esse dinheiro é para outra coisa ou não. Então, ela não tem controle. É a mesma coisa da comida. Ela vai comer um docinho, ela come 2, come 3, come 10. Ali não tem mais controle, gente. É aí onde há a compulsão, né? Eu estou falando tudo isso, são fenômenos que acontecem, mas nós temos como resolver. Então, as observações práticas, para quem está querendo vencer esse desafio, né? Conseguir vencer o próprio cérebro, né? Usar esses bilhões de neurônios positivos que tem lá, que ainda não estão com nenhum trabalho, colocar para trabalhar, para fortalecer o seu querer verdadeiro, né? Então, a gente começa com essas observações práticas, gente. Cada pessoa tem um corpo diferente, então é preciso você buscar o peso ideal para você, não uma coisa irreal, assim, de querer ser uma Barbie, né? Tem até países que não estão mais fazendo Barbie. Então, você ter um peso adequado para o seu corpo, para o seu tipo físico, como é que a sua família é? Ah, a família é toda assim, né? Cheinha e tudo, aí a pessoa quer ser igual a que ela viu ali na novela, ou que uma colega dela, que não é a genética dela.
Então, o peso ideal é o peso ideal para você. E todas as pessoas têm um corpo diferente da outra, sabe? Então, coloca isso. Eu quero emagrecer. Eu quero ter o meu corpo saudável, mas dentro dos padrões dele. Eu mesma, teve uma época que eu fiz 2 anos de dieta crua, eu fiquei muito magra, sabe? Depois eu consegui um pouco mais de peso e as pessoas dizem, ó, oh, você está muito melhor assim, mais cheinha, né? Já passou um pouco do peso agora, né, na pandemia, mas eu estou até com essa live aqui, eu vou me estimular, vocês vão ver que eu realmente vou perder mais um pezinho. Então, o significado do emagrecimento precisa ter um objetivo específico. Por que é que você quer emagrecer? Né? Que tem, assim, uns certos valores, né? Você tem honestidade. Porque, às vezes, a pessoa está dizendo que é só pela saúde, não, mas ela também está querendo uma coisa estética. Só que ela está querendo para competir ou para seduzir alguém, ou então para fazer uma greve de fome, né? Quantas moças têm aquela patologia, né, da anorexia, a pessoa às vezes se vê gorda, mesmo tão bem magra. Então, assim, o significado desse emagrecimento precisa também ser coerente, né? Por que você quer perder peso? Uma coisa que seja dentro dos seus valores, não contrariar os seus valores, né? Porque a cultura, porque o povo, porque a moda, não, né? E também, gente, ter uma imersão nesse propósito. Não adianta você ficar, vou fazer dieta quando é no fim de semana. Eu até nem coloquei aqui uns slides, mas eu sempre coloco das papilas linguais. Eu vou só falar, mas nossas papilas linguais, elas estão sempre se trabalhando. Então, a pessoa toma um refrigerante, elas abrem com refrigerante, com açúcar, corante, né? Quando a pessoa vai tomar um suco de laranja, por exemplo, puro, ela estranha, porque ela está preparada para aquele refrigerante. Então, ela acha muito melhor, né? Porque as pessoas dizem assim, até Roberto Carlos diz, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda, né? É aquela história, o que é saudável parece que não tem gosto, mas não é assim. As papilas linguais, elas podem se adaptar ao que é natural. Sim, podem, elas têm plasticidade também, são neurônios também que tem ali, entendeu? Então, precisa estar em imersão quando você quer emagrecer, imaginar com frequência, o tempo todo, você vê imagens de frutas, você vai em lugares que tem alimento saudável, ficar imerso nesse mundo, gente, falar com pessoas que gostam dessas coisas, as músicas, falar sobre isso, gente, ficar nesse mundo, tá? No mundo saudável. É preciso.